Graça e paz a todo do grupo. Para você que vai assistir esse vídeo, muito obrigado você que nos escreveu. Eu quero agradecer a todos vocês que assistem meu vídeo. Não tenho intenção de denigrir a imagem de ninguém. A minha vontade, o meu desejo aqui é mostrar para vocês somente a verdade, nada além da verdade. Amém? Eu quero aqui apresentar para você hoje, nesse vídeo, o título desse vídeo é Salvação sem condicionante. A única condicionante da nossa salvação, a única condições é Cristo. As pessoas veem nós apresentando o Evangelho de Cristo, a meritocracia de Cristo, e pelo fato de nós depositar e entender, compreender que a salvação não tem mérito humano, eles entendem que a gente estão na libertinagem, vivendo uma libertinagem. Porque quando não há esforço humano, eles dizem que, de fato, vocês que já estão salvos, então vocês podem matar, vocês podem roubar, vocês podem adulterar, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Em nenhum momento nós damos ocasião para isso. Porque nós entendemos que a salvação do nosso espírito, você entendeu? Foi condicionada na cruz. Entendeu? Então nós entendemos que não há condições de o homem nem agradar a Deus e nem desagradar a Deus. Como nós entendemos isso? Nós entendemos isso pelo fato de a nossa carne não se converter a Cristo. Você entendeu? Nós entendemos que a salvação, não é pelos méritos do que você faz ou que você deixou de fazer, Então o que acontece? Pensa bem. Quando há condicionante, quando há comportamento do homem, então o que acontece? Não há pelo mérito de Cristo. Porque se necessita das minhas condições, do que eu faço, do que eu deixei de fazer, para que eu possa ser salvo, essa salvação aí, ela já não é pela graça. Você entendeu? Vamos começar o nosso estudo com a palavra de Cristo que se encontra em Romanos. Vamos começar nosso estudo com a palavra de Cristo que se encontra em Romanos, no capítulo 11 e no versículo 6. Vamos ler o 11, 6, e vamos ler o 28 ao 30. Amém? Vamos lá. Diz assim. O 6 diz assim. Preste bem atenção. Esse Deus as escolheu por causa da sua graça, então não foi por causa de alguma coisa que elas tenham feito. Mas se elas tivessem sido escolhidas por causa daquilo que fizeram, então não se poderia falar que se trata de graça de Deus.
Vamos ler o capítulo 5 para nós entender. Vamos ler o capítulo 4 e 5 para nós entender. Diz assim, no 4 e no 5, diz assim, presta bem atenção. Diz assim, mas o que Deus disse a Elias, mas o que Deus disse quem? A Elias. Ele disse, guardai para mim 7.000 homens que não adoram a Baal. 5. Do mesmo modo, também agora há alguma pessoa que Deus escolheu por causa da sua graça. Esse Deus as escolheu por causa da sua graça, né? Que é favor imerecido pela sua misericórdia, né? Então não foi por causa de alguma coisa que elas tenham feito. Você entendeu? Não foi. Quer dizer que quando a pessoa quer afirmar que a eleição de Deus, né, que o eleito é salvo, quando ele é eleito, ele é salvo pelo comportamento que ele faz, porque os eleitos eles têm boas obras. Quando eles querem dizer que os eleitos têm boas obras na carne, é aonde eles se enganam, eles se contradizem. Por quê? Porque quando a Bíblia diz aqui em Romanos, no capítulo 11, e no versículos 5 em diante, no 6, no 5 e 6, olha só, presta bem atenção. Olha, presta bem atenção, no 5 e no 6, diz assim, do mesmo modo também agora há alguma pessoa que Deus escolheu e elegeu, concorda comigo? Por causa da sua graça. Graça é favor imerecido, todo mundo sabe disso. Por causa da sua graça, né? Esse Deus as escolheu por causa da sua graça, então não foi por causa de alguma coisa que elas tinham feito. Peraí. Então, se Deus escolheu, foi por causa da sua graça, e não foi por causa de alguma coisa que ela fez, como os eleitos são de boas obras, são pessoas que fazem boas obras. Porque aqui a Bíblia diz que Deus não escolheu pelo que elas fez, pelo que as pessoas fez. Mas ele escolheu por causa da graça dele. Qual era essa graça? Era o favor imerecido que foi feito em Cristo na cruz do Calvário. Você entendeu? Foi feito em Cristo na cruz do Calvário. Então nós temos que entender que a salvação escolhida por Deus não foi pelo que a pessoa faz ou que a pessoa fez. Você entendeu? Porque algum de vocês merecia ser salvo? Eu creio que todos vão falar que não. Entendeu? Não, todos vão falar que não tem merecimento de ser salvo. Então entenda que quando Paulo fala, né, que Deus escolheu, não foi por causa de alguma coisa, entendeu? Que elas fizeram, né? Não foi por causa de alguma coisa que elas fizeram, mas, está escrito aqui, mas se elas tivessem sido feito, presta atenção, vou ler no 6. Esse Deus escolheu por causa da sua graça, então não foi por causa de alguma coisa que elas fizeram, Paulo está dizendo, tenha feito, ponto. Mas se elas tivessem sido escolhidas por causa de aquilo que fizeram, então não poderiam falar que se trata da graça de Deus. Quer dizer que se ela praticou algo e ela foi salva pelo que ela fez, então Paulo diz que eles não poderiam dizer, né, que ela só foi salva pela graça, de graça. Paulo está dizendo que elas não poderiam dizer que ela estava sendo salva
por causa da graça de Deus? Porque elas fizeram alguma coisa, né? Elas praticaram boa obra. Então, praticar boa obra ou praticar má obra, ou se você é salvo pela graça, não, você não é salvo pelo seu comportamento, pelo que você faz de bem, nem pelo que você faz de mal. Porque a salvação é de graça. Então, se você fez alguma coisa, se você é boazinha, se você é ruim, você entendeu? E Jesus olhou para você, você entendeu? E entendeu que você é eleita, porque você tem bom comportamento, então não é de graça que Deus está te dando a salvação. Deus está avisando o que você faz. Você entendeu? É o que Paulo está dizendo, né? Se elas foram salvas por causa de alguma coisa que elas fizeram, então já não pode dizer que ela foi salva pela graça de Deus. Não pode dizer. Se há comportamento no que elas estão fazendo, se há condições, né, de a pessoa ser salva pelo fato que ela é uma pessoa boa, uma pessoa que não faz nada errado, então já não é pela graça, já não é favor imerecido. Entende? Já não é favor imerecido. Temos que entender isso. Entende? Vamos ler no capítulo 7, que diz assim: foi isto que aconteceu, 2 pontos. O povo de Israel não encontrou o que estavam procurando. Tá vendo? Eles não encontrou o que estavam procurando. Somente aqueles que Deus escolheu e é que encontraram. Os outros ficaram de coração duro e se recusaram a ouvir a Deus. 8. Como diz a Escritura, Deus fez com que as pessoas não compreendessem, Deus fechou-lhe os olhos para que elas não vissem e o ouvido para que não ouvissem. E ainda hoje assim, e Davi disse que as suas festas se tornem em laços e armadilha, onde eles sejam apanhados e castigados. Ponto. Que os seus olhos sejam fechados para que não vejam, vírgula, e que eles sejam atormentados para sempre. Perguntou então, 2 pontos. Quando os judeus caíram, foram completamente destruídos pela queda? Uma pergunta. De maneira nenhuma. Olha aqui, ó. De maneira nenhuma. Vou ler de novo. 11. Pergunto então, 2 pontos. Quando os judeus caíram, vírgula, foram completamente destruídos pela queda? Quando? A pergunta. De maneira nenhuma, né? Pelo contrário, pelo seu pecado veio a salvação para os que não são judeus. Os que são judeus tenham inveja. O pecado dos judeus trouxe muita bênção para o mundo. E o que os judeus perderam trouxe muitas bênçãos para os que não são judeus. Assim o mundo receberá ainda mais a bênção quando se completar os números de judeus que devem voltar a Deus. Tá vendo? Aqueles judeus que foram desenxertados, aqueles, né, para que os gentios fossem enxertados, eles voltariam depois. Simplesmente, eles foram incrédulos, né, o pecado, você vê que aqui está pecado. Pecado é incredulidade. O pecado é incredulidade. Entendeu? O pecado é incredulidade. Isso aí é claro, que o texto deixa claro em João capítulo 16, versículo 8, né? A Bíblia diz que ele viria para convencer o homem do pecado, porque não creram. Entendeu? Qual o pecado? O pecado porque não creram. Entendeu? O pecado da incredulidade. Entende? Olha só no capítulo 28 e até o 30. Vamos ler no capítulo 28 até o 30, que diz assim: os judeus, por causa de vocês, se recusaram
a aceitar as boas novas, e por isso são inimigos de Deus. Espera aí. A Bíblia diz que aqueles judeus, eles recusaram de aceitar a boas novas. Qual que é a boas novas? É o evangelho. Ele era inimigo do evangelho. Está claro na outra Bíblia, na outra tradução fala evangelho. Eles eram inimigos do evangelho. Por causa de quem? Por causa dos gentios, dos não-judeus. Eles recusaram de aceitar o evangelho. Mas, de fato, eles recusaram porque era necessário que eles fossem, que eles não vissem, que a Bíblia diz que Deus deu ouvido para ele não ver, né? E ouvido para ele não ouvir, quer dizer, e olho para eles não verem, né? A própria Bíblia diz isso, para que o gentio fosse salvo por intermédio da rejeição dele. Então, aqueles que a salvação do gentio foram justamente para que a rejeição dos judeus foi justamente para que entrasse, para que o gentio fosse enxertado. Mas entenda que esse mistério de Deus se trata de uma salvação, né, do entendimento. Que, tem tanto, era necessário que os judeus não fossem salvos na mente, no evangelho. Era necessário que ele fosse inimigo do evangelho, para que os judeus, para que os gentios, quer dizer, melhor dizendo, fosse enxertado no lugar dele. Entende? Olha no 29. Diz assim: pois Deus nunca muda a sua maneira de pensar a respeito das pessoas que ele chama e das coisas que ele dá para essas pessoas. Antigamente, vocês se recusaram a obedecer a Deus, nós, gentio. Porém agora, porque os judeus desobedeceram, vocês receberam a sua misericórdia. Por que será nós? O que o Paulo está falando aos romanos, aos gentios? Que tinha gentio convertido. Paulo está falando para eles assim, ó. Porém antes, vocês recusaram a obedecer, né? E porém agora, você, pela desobediência dos judeus, pela desobediência deles, né, vocês receberam a misericórdia. Só que no 31, olha no 31, agora os judeus se recusaram a obedecer porque Deus teve misericórdia de vocês. E isso aconteceu para que eles também possam receber a misericórdia de Deus. Tá vendo? Eles também iriam receber a misericórdia de Deus. Olha no 32. Todos se recusaram a obedecer a Deus. Assim Deus prendeu todas as nações debaixo do pecado. Todas foram prendidas debaixo do pecado. Não há exceção. Todos pecaram e foram destituídos da glória. Então, por mais que o gentio foi enxertado no lugar deles e eles foram cortados o ramo, naquele momento ali, pela rejeição deles, nós recebemos a salvação. Entendeu? Mas depois eles seriam de novo enxertados na videira. Ele seria salvo. Não por causa dele. Por causa de quê? Por causa do que Jesus prometeu. Olha no 30, no 29. No 30, quer dizer, antigamente vocês se recusaram a obedecer, nós, o gentio, a Deus. Porém agora, porque os judeus desobedeceram, vocês receberam a sua misericórdia, a misericórdia de Deus, pela rejeição dos judeus. Presta bem atenção. No 31, agora os judeus se recusaram a obedecer, porque Deus teve misericórdia de quem? De nós, de vocês, que é nós, gentio. E isso aconteceu para que eles também possam receber a misericórdia de Deus. Você entendeu? O mesmo que nós desobedeceu e Deus teve misericórdia com nós, de endurecer o coração dos judeus para que nós fosse enxertado, o mesmo Deus faria também com os judeus, né, que desobedeceram também, e iria usar de misericórdia com eles também, né? Vamos ler na outra tradução para você entender mais claro. Então, vamos ler o 29 e o 30 e o 31. Deus encerrou tudo debaixo do pecado, para depois usar de misericórdia com todos,
A Bíblia diz com todos. Então não há meritocracia de dizer, mas peraí, se todos forem encerrados debaixo da desobediência, então não há um justo que se quer. Não há um justo que uma obediência se quer, entendeu? Com o negócio. Vamos lá. Vamos na outra tradução. Na outra tradução. Vamos na outra tradução. Romanos capítulo 11, versículo 29 até o 31. Capítulo 30 até o 31. Diz assim. Romanos. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos lá. Romanos capítulo 11, versículo 30 ao 32. Presta bem atenção, diz assim. Porque assim como vós também antigamente fosse desobediente a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, nós alcançamos misericórdia pela desobediência dos judeus, entendeu? Assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia. Peraí, eu errei. Assim também este agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Pela misericórdia a quem? A nós demonstrada. Então, assim como nós desobedecemos, assim que nós desobedecemos antes, esses agora que está dizendo aqui, os judeus agora, estão sendo desobedientes também, para que eles também alcançassem a misericórdia, como nós também alcançamos misericórdia quando nós fomos desobedientes, entendeu? Olha no 31, no 32, porque Deus o quê? Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Então quer dizer que Deus encerrou todos debaixo da desobediência, para ele mesmo usar com todos a misericórdia. Entende? Peraí. Agora abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 também fala isso, está se referindo, não estamos saindo fora do foco da condicionante, entenda? É só você entender o texto, né? Quando fala que Deus encerrou tudo debaixo da desobediência, como eu vou dizer que eu obedeço para ser salvo? Porque a salvação veio pela misericórdia de Deus, né? Realizada em Cristo, pela fidelidade de Cristo. Deus teve misericórdia, né? E pela fidelidade do que Cristo fez, nós fomos salvos. Então, essa salvação já não tem condicionante. Não há condicionante. Por que não há condicionante? Porque a salvação veio por intermédio da fidelidade de Cristo, da misericórdia que Deus teve com nós, né? Enviando a Cristo, né? Porque a nossa fidelidade, se Deus encerrou a nós, todos nós, a Bíblia diz que ele encerrou todos debaixo da desobediência. Entende? Então vamos lá. Romanos capítulo 3, versículo 9, diz assim: pois que, Paulo está falando, somos nós mais excelentes. Somos nós mais excelentes? Por que será Paulo está perguntando por que somos nós mais excelentes? Porque no contexto dessa história de Romanos capítulo 3, está dizendo daqueles judeus que eu acabei de ler lá, que foi desobediente. Você entendeu? Você entendeu? Que foram incrédulos. Desobediência é incredulidade, né? É falta de não crer. A desobediência. Você vê que na outra Bíblia, a tradução da outra Bíblia fala pecado. Vamos ler na outra tradução, para você ver que lá vai falar de pecado,
Vamos lá. Vamos ler na outra tradução. Presta bem atenção. Nessa tradução aqui vai falar de pecados. Olha bem. Pecado, peraí. Não tá abrindo aqui, espera um pouquinho. O Bíblia. Quer ver? Nessa tradução aqui, vai falar de Romanos capítulo 11, e no versículo 29 vai falar de pecado. Misericórdia de Deus. Não, essa tradução não. Vamos na tradução VFL. Presta bem atenção. Presta bem atenção para você ver que nessa tradução que eu acabei de ler aqui, que é Romanos capítulo 11, né? Presta bem atenção para você ver. Me desculpa que eu estou demorando aqui, que eu vou colocar o texto aqui para vocês verem. Diz assim, ó. Antigamente vocês se recusavam a obedecer a Deus, porém agora, porque os judeus desobedeceram, vocês receberam a sua misericórdia. Agora os judeus se recusaram a obedecer, porque Deus teve misericórdia de vocês. E isso aconteceu para que eles também possam receber a misericórdia de Deus. Todos recusaram a obedecer a Deus, assim Deus prendeu todas as nações debaixo do pecado. Tá vendo aí? Pecado é desobediência. Entendeu? Você fala por causa da desobediência. Pecado é desobediência. Por isso que a Bíblia diz que pecado, né, está lá em 1 de João, no capítulo 3, versículo 14. Capítulo 3, versículo 4. Diz que pecado é transgredir a lei. Transgredir a lei é desobediência. Você entendeu? Pecado é transgredir a lei. Por isso que o Espírito Santo de Deus, onde está lá em João, capítulo 16, versículo 8, diz que ele viria para convencer do pecado. Qual que era o pecado? O pecado é a incredulidade, né? O pecado é a incredulidade. Você entendeu? Incredulidade. Pecado da incredulidade. Qual era essa incredulidade? Qual que era essa incredulidade? Era a incredulidade da metanoia, do entendimento. O que torna eu incrédulo? O que torna eu incrédulo? O que torna eu incrédulo? Eu não creio no feito de Cristo. É eu tentar viver uma justiça própria. Eu tentar se justificar na carne. Entende? Se Cristo já fez, né? Se Cristo já me justificou no Espírito, e eu tento voltar para a obra da carne, a jactância, que está lá em Romanos, capítulo 3, versículo 27, Paulo diz: onde está a vanglória, a jactância? Onde está? Ela foi excluída por qual lei? Pela lei das obras ou pela lei da fé? A Bíblia diz que foi pela lei da fé. Então não há mais jactância. Quando eu torno a tentar me justificar na carne, né? O que acontece? Se torna uma incredulidade. Porque eu não creio nos feitos que Cristo fez. Eu não creio que eu fui justificado por Cristo no Espírito. E a carne e o sangue não entram no céu, né?
A carne e o sangue não entra, não pode herdar o reino. Qual o reino? O reino é o Espírito Santo de Deus, o conhecimento, o entendimento, a incorrupção, entendeu? A mente cauterizada. Entende? Deu para você entender? Então, a Bíblia deixa bem claro que, olha só, presta bem atenção, 31. Agora os judeus se recusaram a obedecer porque Deus teve misericórdia de vocês. E isto aconteceu para que eles também possam receber a misericórdia de Deus. Todos se recusaram a obedecer a Deus, assim Deus prendeu todas as nações debaixo do pecado para mostrar a todo a sua misericórdia, debaixo do pecado. Agora, na outra tradução, fala debaixo da desobediência, para você ver que não está errado. Entendeu? Pecado é desobediência. Por que pecado é desobediência? Porque pecado dentro do contexto bíblico era transgressão da lei. Você entendeu? Pecado no contexto bíblico era transgressão da lei, transgredir a lei mosaica. Você entendeu? Então por isso que João diz, né? João 1,10, onde fala que aquele que não diz que tem pecado, né? 1 João capítulo 1, versículo 10, se eu não me engano. Vamos ler aqui o texto aqui. Vamos ler o texto. João, abre tua Bíblia em João, capítulo 1, versículo 10. João 1,10 diz assim: se dissermos que não temos cometido pecado, cometido já está no passado, cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua mensagem não está em nossos corações. Para você ver como a tradução da outra Bíblia deixa entender, né? É uma tradução muito tendenciosa. Porque aqui, essa tradução aqui é mais chegada no original grego, né? Mais chegada no modo original que ela foi escrita. Porque quando João fala aqui, ó, se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos. Estamos enganando. Se confessarmos nosso pecado a Deus, nos perdoará e nos purificará de toda a injustiça, pois Ele é fiel e justo, né? Aí as pessoas falam assim: nós confessamos nosso pecado. Qual é confessar o pecado? O que significa confessar o pecado para que Deus venha perdoar? Você entendeu? É aí aonde você tem que entender que aqui o pecado, aqui você já pode entender que o pecado aqui é transgredir a lei, é se justificar na carne. O pecado aqui é tentar se justificar. João está falando com o povo israelita. João escreve para o povo judeu. Essa carta não é para nós, entenda? Entendeu? Essa carta não está errada. O João está querendo falar para os judeus que queria se justificar na carne. Ele está falando para os judeus que tentaria se justificar no mérito. Que no mérito, realmente, nós dissermos que nós não temos pecado na carne, nós se torna um pecador, um mentiroso. Por que nós se torna um mentiroso? Porque ninguém consegue ser justificado pela obra da carne. Você entendeu? Ninguém consegue se justificar pela obra da carne, pela lei, né? Pela lei. Ninguém consegue se justificar pela lei. Porque na lei vem o conhecimento do pecado. Então, o que João está dizendo aqui no 10? Se dissermos que não temos cometido, está no passado, temos cometido pecados antes. Entendeu? Fazemos de Deus um mentiroso. E a sua mensagem não está em nossos corações. João disse para os judeus: se vocês estão falando que vocês não tinham pecado, que vocês não tinham cometido pecado, né? Vocês se tornam um mentiroso. Vocês se tornam um pecador. Um mentiroso, né?
Por que será que ele se torna um mentiroso? Porque na lei mosaica, o pecado era transgredir a lei. E ninguém era capaz de ser justificado pela lei. Abra a tua Bíblia aí para você ver que eu não estou mentindo. Né? Abre a tua Bíblia aí. Em Hebreus capítulo 7. Abra a tua Bíblia em Hebreus capítulo 7. Hebreus 7. Hebreus capítulo 7, versículo 19. Diz assim: já que a lei de Moisés nunca foi capaz de aperfeiçoar nada, surgiu em seu lugar uma esperança melhor. E essa esperança que permite que nós nos aproximamos de Deus. Quem é essa esperança? Abra a tua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo 27. Quem é a esperança? Olha quem é a esperança. Vamos lá. Olha só quem que é essa esperança. Olha só, presta atenção. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Presta bem atenção. Deus quis que seu povo conhecesse esta verdade preciosa e gloriosa que ele tem para todos os povos. Olha, presta atenção. O texto está claro. Deus quis que seu povo conhecesse esta verdade preciosa e gloriosa que ele tem para todos os povos, todos, né? A metade não, todos os povos. E esta verdade é que Cristo está em vocês. O que é Cristo está em vocês? Cristo está em vocês é o conhecimento, que é o Espírito Santo. Como se entende que é o Espírito Santo, que é o conhecimento? O que é Cristo está em nós? É o conhecimento. Como se entende isso? É você lendo em Gálatas capítulo 4 e versículo 6, onde diz que Deus enviou o Espírito de seu Filho, que clama em nosso coração, Abba, Pai. Coração, eu expliquei, coração, deixo claro isso, coração é entendimento, é mente. O coração é a nossa mente, porque do coração vem o... Você vê que, como se diz, por que será eu falo que o coração é a nossa mente? Por que será eu falo isso? Como se explicar isso? É lendo a Bíblia, meu irmão. É lendo a Bíblia. Abra a tua Bíblia, então, para vocês entenderem que o coração é a nossa mente. Abra a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 10 e versículo 16. Diz assim, 16. Essa é a aliança que eu farei com eles, depois que daquele dia, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu coração. No seu coração, ó, tá vendo aqui, ó, no seu coração. E a escreverei na sua mente. Na sua mente, não é isso? Não está escrito que escreveria na onde? Na mente, não é isso que está escrito aqui? Põe, tá bom? Presta atenção. Olha no outro texto, Hebreus, capítulo 8, versículo... Hebreus 8, 10. Presta atenção, 10. Portanto, a aliança que estabelecerei com o povo de Israel no futuro será assim. 2 pontos. Eu porei as minhas leis na sua mente. Lá fala que ele ponharia a lei no coração e escreveria na mente. Aqui está falando. Olha, presta atenção. Escreverei no seu coração. Lá está falando que escreveria na mente. Aqui está falando que escreveria na onde? No coração. Por quê?
É o mesmo texto. E um fala que escreveria no coração e a outra fala que escreveria na mente. Pode ter contradição? Não, porque coração e a mente é o mesmo sentido, é o mesmo sinônimo. Você entendeu? Porque do coração, né? Lembra que tem um ditado que fala assim: o que a boca fala porque o coração está cheio. O que você fala porque vem da tua mente, do seu intelecto. Entende? Vem do teu intelecto. Então quando você fala, né? O que você fala vem do seu coração, do que você sente. Você entendeu? Aí você fala. Então é a mente é o coração, é o mesmo sentido. Entendeu? Os dois são o mesmo sinônimos, são as mesmas palavras. Coração e mente são, os dois são a mesma coisa. Então você viu que tá claro, o texto está claro, né? Quando está escrito aqui vamos abrir nossa Bíblia de novo em Colossenses capítulo 1 e no versículo 27. Vamos ler de novo 27, diz assim: presta bem atenção. Deus quis que seu povo conhecesse essa verdade. O que é verdade? A verdade é o evangelho, meu irmão. A verdade é o evangelho. Isso eu deixo bem claro. Entendeu? Entendeu? Deixo bem claro. Por que eu falo para você que a verdade é o evangelho? Eu vou ler o texto aqui para não... Eu vou ler a Bíblia, eu estou colocando na Bíblia. Eu vou ler a Bíblia para você não dizer, você está com falácia. A verdade é o evangelho. Vou provar dentro da Bíblia que a verdade é o evangelho. A verdade, claramente, na Bíblia é o evangelho. Preste bem atenção. Vamos lá. Efésios capítulo 1 e no versículo 13 e 14. Por meio de Cristo, vocês também receberam o selo de Deus. Por meio de quê? De Cristo. Que é o Espírito Santo, que ele prometeu a vocês receberam quando ouviram a mensagem verdadeira. Isto é a boas novas. O que é boas novas? É o evangelho. Entendeu? Boas novas é o evangelho. Ah, meu irmão, mas está escrito boa nova. Tá bom, está escrito boa nova? Então vamos na outra tradução. Na outra tradução que vocês estão acostumados. Vocês estão acostumados a entender que vocês estão mais acostumados a entender ela, né? Que vocês. Então vamos lá, para não ficar enrolado o texto. Efésios capítulo 1 e no versículo 13 e 14. Verdade é evangelho, é o evangelho, tá bom? Vamos lá. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Qual que é a palavra da verdade? Qual que é a verdade? É o evangelho. Entendeu? A verdade é o evangelho. Que o evangelho é da nossa salvação. Qual é essa salvação aqui? Qual é essa salvação? Qual será que é essa salvação? É a salvação do entendimento, da mente, da metanoia. Por que será que é a salvação da metanoia, do entendimento? Por que será? Por que será necessário que pregar o evangelho para que nossa mente, para que nós fosse salvos na mente? Por quê? Porque o evangelho traz a incorrupção da mente, entendeu? Do entendimento. Porque se você está com a mente corrompida, você vive debaixo da religiosidade, vive debaixo dos seus méritos, negando a obra de Cristo, negando o que Cristo fez. Quando você deixa de entender o evangelho, de ler, de procurar entender o que está escrito no evangelho. Então você passa a viver debaixo da meritocracia. Você entende que você tem que fazer para ser salvo. Você entende que é necessário que você seja bonzinho para o seu irmão, fazer as coisas certinhas para o seu irmão, para que você pode ser salvo. Então isso aí é a corrupção da mente. Você está com a mente corrompida, né? Com corrupção, você está com a mente cauterizada. Você não entendeu o evangelho, você não compreendeu o que Cristo fez. Você vive debaixo da sua meritocracia. Você está sujeitando a justiça de Deus e vivendo a sua própria justiça, que nem está escrito em Romanos, no capítulo 10 e no versículo 1 ao 4, tá bom?
O vídeo ficou com 44 minutos e 55 segundos. Ficou longo o vídeo. Mas, meu irmão, me perdoe. Tem muita coisa mais para falar nesse vídeo, né? Eu ia até ler mais texto, mas vamos deixar para o próximo vídeo. Vamos continuar, vamos fazer vamos ter mais uma passagem, mais outras passagens sobre a incorrupção, sobre a salvação sem condicionante. Esse vídeo é para mostrar para vocês que a salvação não, dentro do contexto bíblico, que a salvação não tem condicionante, não há condições de ser salvo pelos nossos méritos, né? E que o que Cristo fez na cruz do Calvário foi justamente para nos livrar da condenação adâmica, né? O mérito, a condicionante é Cristo. A nossa condicionante, né? A condições de ser salvo é Cristo, é a misericórdia de Deus em Cristo, entendeu? A nossa salvação é pela misericórdia de Cristo, né? De Deus em Cristo. Assim como aqueles homens foram desobedientes, né? E nós recebemos a misericórdia pela desobediência dele, né? Assim também, né? Deus encerrou todos eles, tanto eles como nós, debaixo da desobediência do pecado, né? O que é o pecado? O pecado é a desobediência, né? Para usar de misericórdia com todos, sem exceção. Amém? A graça e a paz a todos vocês. Dá um like, curte, compartilhe, leia. Tudo que eu falei aqui para vocês, dentro do contexto bíblico, leia, faz que nem um beriano, leia, analise, vê se eu tô certo, se eu tô errado, entendeu? Ninguém é dono da verdade, estamos aqui para mostrar o que está escrito, você entendeu? Aqueles que querem ser libertos da mente, da religião, do eu faço, dos méritos, né? Vocês leia bem o texto, entendeu? Vê o que ouve bem o vídeo, assiste bem, você entendeu? Analise, vê se está de acordo, você entendeu? Cada um tem sua base doutrinária, mas eu creio que eu estou mostrando o que está escrito, né? E o evangelho está aí para nós todos pregar, levar a verdade ao povo, para que o povo venha a ser liberto da metanoia, do engano religioso, né? Que prende, que prisiona, né? E que coloca um monte de cargo em cima das pessoas e um monte de mérito para que as pessoas venham a fazer, tá bem? A graça e paz a todos vocês, fique com Deus, tá bom? Melhor dia para todos, tenham um dia abençoado. Vocês que vão assistir esse vídeo, tenham um dia abençoado, amém? A graça e a paz.